O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que trata da redução de jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. A medida reúne propostas apresentadas por parlamentares e marca o início da tramitação do tema na Câmara. Após a análise na CCJ, o texto ainda passará por uma comissão especial antes de seguir para a votação no plenário. Hugo Motta afirmou que a proposta é uma pauta histórica da classe trabalhadora que precisa ser debatida com responsabilidade, ouvindo todos os setores e considerando os impactos na economia. O deputado também disse que o mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás. Além da PEC em tramitação na Câmara, o governo federal pretende enviar um projeto de lei em regime de urgência sobre o fim da escala 6x1. Nesse formato, o texto precisa ser votado pelo Congresso em até 45 dias. Outras propostas sobre redução da jornada de trabalho também tramitam no Congresso, incluindo textos que prevêem a diminuição gradual das 44 horas para 36 horas semanais. Carlo Cauti, a gente viu ali Brasília esvaziado nessa semana de pré-carnaval, ouvimos o presidente da Câmara, Hugo Motta, na semana passada, retrasada, falando que há uma fila com 15 CPIs, que ele não tem pressa para instalar, investigar o escândalo do Banco Master, mas hoje, então, encaminhou à CCJ essa análise de uma proposta de emenda à Constituição com o fim da escala 6x1, que a gente sabe que é uma aposta aí deste governo, né? Uma proposta da deputada Erika Hilton. Não, é um absurdo sem tamanho isso tudo e demonstra o nível do ridículo que a classe política brasileira alcançou. Primeiramente, esta decisão do Motta não é extemporânea, é fruto de um convívio com Lula, porque Motta se encontrou com Lula nos últimos dias, lá no Palácio da Alvorada, tiveram, se não me engano, um almoço, uma janta juntos, e não por acaso, uma das últimas votações que aumentaram os gastos públicos, foi criado um Instituto Federal na cidade de Patos, que é a base eleitoral do Motta lá na Paraíba, se não me engano, na Paraíba. Então, assim, já recebeu o que era para receber, agora está dando o que deveria ser entregue para o governo, ou seja, essa proposta que é a prova plástica de que sempre o populismo chegará pontual em ano eleitoral. Essa proposta do fim da escala 6x1 é um absurdo sem tamanho, porque não sabemos nem quantos brasileiros trabalham na escala 6x1, não tem uma estatística. Não temos um estudo de impacto, não sabemos quanto vai custar aos cofres públicos, não sabemos quanto vai custar a economia, não sabemos nada. Mas vamos botar uma lei com isso. É de uma irresponsabilidade que beira a alucinação coletiva. E já também porque vimos várias entidades, por exemplo, o comércio, setor de serviços, que estão alertando que, caso isso passe, muitas empresas simplesmente fecharão as portas. O Brasil é um país pobre porque é um país pouco produtivo e, portanto, para ganhar um salário um pouco maior, precisamos trabalhar mais. Se a gente reduz as horas de trabalho mantendo o mesmo salário, quem vai pagar essa conta? Na melhor das hipóteses, as empresas que vão ter que fechar as portas porque não vão aguentar, porque a maioria são pequenas e médias empresas. Na pior das hipóteses, todos nós, através gasto público, através mais subsídio, mais auxílio, mais bolsa, que é aquilo que eles, no final das contas, eles vão querer. Então, essa proposta é de um baixíssimo nível eleitoreiro, populista, digno de uma república das bananas que o Brasil está se tornando com um governo como esse. E não por acaso chega em ano eleitoral, porque podia ser apresentada quando Erika Hilton apresentou a primeira vez essa proposta. Inclusive, eu convido todo mundo a ler, porque é uma prova de que não sabem nem o que estão escrevendo. Essa proposta da Erika Hilton, retórica sem fim, etc., mas nenhum dado concreto, e chega agora em ano eleitoral, ou seja, uma bandeira pronta para um governo impopular e que vai jogar para a plateia uma eleição que eles sabem que tem alto risco de perder. Como eles vão apresentar isso aí? Por que você acha que vai parecer vantajoso a quem ouve? Porque quando você tem um trabalhador que não sabe, não consegue entender o impacto disso... Como é que funciona esse negócio aí? Que eu mesmo estou confuso. Tem muita gente, não sabemos quanta gente. Tem uma parcela na população brasileira que tem um contrato de trabalho que foi criado pelo Getúlio Vargas, não foi criado por... Foi Getúlio Vargas que considera 6 dias de trabalho e 1 dia de folga. Então a pessoa trabalha de segunda a sábado e folga no domingo. Ou folga em outro dia. 44 horas semanais distribuídas em
em É até isso. 6 dias. Pode trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, mas completando o limite de 44 semanais. O problema é que o governo não quer reduzir para 5 dias por semana. Não, ele quer reduzir para 3 dias por semana. E 2 de folga. Ou seja, a escala que hoje é 6/1 passaria de 3 para 2. Isso não existe em nenhum país do planeta Terra. Não existe isso. Não existe um país onde você trabalha só 3 dias por semana. Só no Congresso. Só no Congresso. Eles querem aplicar a escala do Congresso para o resto do Brasil. É o passaporte para a falência. É o passaporte para quebrar o país, quebrar todas as empresas que são obrigadas a aplicar isso, até porque não seria uma escolha, seria uma imposição para as empresas, pior ainda. Então, isso daqui é, de novo, de uma irresponsabilidade sem fim, e é só a prova de que esse governo só sabe atuar de uma forma, populismo ao estado mais puro. Pois é, Piotr, e nem a deputada Erika Hilton, que propôs esse projeto, soube responder a questão dos impactos econômicos da redução de jornada de 44 para 36 horas semanais. Nem ela sabia responder. Aí você vê o tamanho da irresponsabilidade. Como é que você propõe um projeto como esse que mexe na carga de trabalho das pessoas, obviamente no faturamento das empresas, na capacidade dessas empresas de arrecadar ou não impostos, no custo de vida das pessoas, sendo que você não tem, como mencionou o Cauti aí. Não tem o número de pessoas que hoje trabalham, você não tem exatamente um estudo. Quantas são as pessoas que têm escala 6/1 hoje? Embora com o limite de 44 horas semanais, porque está na legislação. Você não tem esse número. Você não tem um estudo de impacto. Projetos de economia precisa ter um negócio chamado de estudo de impacto. Claro. Quanto isso vai custar, por exemplo, para o Estado? Essas pessoas vão fazer o quê com esse tempo livre? Ou seja, é o tipo de coisa que você... E não é uma questão de ser definitivo ou não, mas você tem uma ideia do que pode acontecer. Para as empresas, elas vão ter que contratar mais gente, mas quanto isso vai, por exemplo, o custo do produto que ela vende? Porque senão as pessoas vão ter folga e vão ter que fazer bico para poder pagar o produto mais caro. Veja como que as coisas não encaixam. Não dá para propor uma coisa dessa. Agora veio isso de uma deputada chamada Erika Hilton, que não tem o menor conhecimento, ou não demonstrou até agora nenhum conhecimento em economia. Ela não ouviu os setores envolvidos, ou seja, não é uma proposta técnica Aliás, séria. do que ela tem conhecimento? Mas é uma proposta populista, Qual é o conhecimento ou seja, dela? ela está olhando para a eleição. Agora eu não entendi. Qual é a isso. expertise da Erika Hilton? Mas veio ela do sabe PSOL. do quê? Ela veio do PSOL. Então. Qual é a proposta concreta que tem algum sentido feita pelo PSOL? Como as do PT também. Alguma coisa. Veja o governo Lula. Qual é a lógica? Pega o resumo do governo Lula nesses 3 anos. Os dados do IBGE, basta ver a reportagem de capa da revista Oeste dessa semana. Esses dados esses dados são usados como base para você decidir investimento no ano seguinte. Se o PIB cresceu, você investe mais. Se o PIB não cresceu, você... Ou seja, aí você tem uma série de outras coisas, de empresas que vão vir para o Brasil, olha para o tamanho do PIB. Se ele é de verdade, bom, aquilo se concretiza. Se aquilo não é de verdade, ou se aquilo foi inflado por algumas outras questões, vão obviamente interferir lá na frente. Você tem o problema do PIB. Você tem um país que está endividado cada vez mais por decisão de um governo que não tem nenhuma preocupação se vai haver Brasil amanhã, porque ele só pensa na eleição. Esse é o governo Lula. Quase 40 ministérios, nenhuma eficiência. E esses dados todos inflados para dizer que a economia está indo bem. O que a economia vai bem no país não depende do Lula. Foi feito ou nos governos anteriores ou muito tempo antes. Ou seja, não tem nada que venha desse governo que garante. E aí agora o Lula está encampando de novo essa ideia. E, bom, o Mota está indo junto porque o Mota está com qualquer outro interesse que não realmente discutir o país. Agora, só para conectar com a pergunta do Augusto, por que essa pauta tem apelo popular? Porque o brasileiro pode pensar o seguinte, vamos imaginar um brasileiro que ganha R$5.000 para trabalhar 44 horas semanais. Ele vai ter na cabeça, né, dependendo como isso é repassado, vai trabalhar menos 36 horas semanais, mas vai manter o salário de R$5.000. Não é isso. É isso que precisa ser explicado. Exatamente. O empregador vai reduzir o salário, vai contratar um outro profissional, vai ter que dividir a jornada de trabalho, vai não é isso, tentar Cauti? repassar para isso. E vai custar mais caro, vai gerar inflação, porque vai ter que contratar mais gente, aumentar o custo. E adivinha só quem vai pagar mais os produtos? Aquele mesmo trabalhador que acha que fez um ótimo negócio, que na verdade vai ter o produto do dia a dia, do corte de cabelo até o supermercado, que vai custar mais caro. Então assim, é um nível de cinismo que poucas vezes foi visto nessa república, porque essa imbecilidade é falada por pessoas que têm responsabilidade política. Esse que é o drama. Não temos um bando de irresponsáveis lá em Brasília que não entendem que porque já compraram os eleitores com o Bolsa Família e hoje não funciona mais, agora devem comprar com mais alguma outra coisa. Isso foi usado em algum
país deu certo. O único caso que temos quase parecido foram as 35 horas na França, que foram aplicadas pelo governo socialista nos anos 90. E adivinha só, Augusto, a França se tornou o país entre os quais menos cresceram na Europa e entre as maiores taxas de desemprego da Europa. E a produtividade despencou. Então sabemos que dá errado e mesmo assim queremos fazer no Brasil. O Mota vai encaminhar essa PEC adiante sem o estudo de impacto. O estudo de impacto não foi feito. Ele não falou disso, ele falou que vai ouvir todos os setores envolvidos. Mas é mentira. E aí precisa ser dito. Esse é o isso é ponto. mentira. Porque o que acontece é que na hora... Eu outro dia fui chamado para participar... Teve aquele projeto da adultização, me chamaram para participar da audiência pública. Aí quando chegou lá, eles mudaram o projeto. Eu falei assim, bom, então, mas a audiência pública é para a gente comentar, os especialistas iam comentar um projeto que eles tinham mudado. Como é que eu vou comentar se um projeto já é outro? Então, assim, é um negócio impressionante como eles não levam a sério ouvir ninguém. A questão é que precisa ter um estudo antes de ouvir alguém, porque você vai ouvir alguém sobre o estudo. Se você vai ouvir alguém sem o estudo na mão, não adianta nada. Como é que você pode alterar nesse lugar? Vamos simplificar as coisas. Se vem da Erika Hilton, tá errado. Tá errado. Ela é uma referência, mano. É uma referência, só fala bobagem Só o fala. tempo todo. Só entra em confusão em que ela tá errada. Não entende de E nada. depois não entende de nada, nem de nunca biologia. se detém sobre algum assunto e vai aparecer... Agora ela vai ter a primeira grande ideia da vida, deviam recusar com base nisso, sabe? Depende de quem apresenta. Mas a gente percebe que eles estão tentando em duas frentes. Uma PEC, que é um pouco mais complicada, mais lenta, exige quórum qualificado, e outra via projeto de lei, que é mais rápida. Ou seja, estão tentando jogar de duas formas. E posso dizer uma coisa? O governo do PT só está querendo o bus, só está querendo a discussão. Porque para vender isso na campanha eleitoral já é o suficiente. Basta que o Congresso está discutindo. Aí ele começa a pressionar os deputados a falarem qualquer coisa sobre esse assunto. O Mota, convenhamos, né, um jantar basta para ele mudar de opinião, né? O Augusto já mencionou, os jantares são ameaçadores em Brasília, né? No almoço decide alguma coisa. E aí ele coloca esse negócio, pressiona a oposição a ser favorável, porque senão você vai perder voto, ou seja, entra aquelas coisas do populismo, para ele basta entrar em discussão. Por isso que não há uma intenção, talvez, clara de querer fazer isso aprovar no primeiro semestre. Mas pelo menos conseguiu o debate. E aí consegue o argumento e eles manipulam o argumento, como fizeram, por exemplo, a história do imposto de renda. Qual foi a questão do imposto de renda? Eu cobrei mais de alguém. E alguém não é alguém extremamente rico. O governo não fez economia nenhuma para reformar a tabela do imposto de renda com relação ao limite de 5 mil. Ele só cobrou alguma coisa mais de alguém. Ele repassou a conta para outra. Mas aí o impacto, esse é o problema, porque a decisão vem agora e fica, como a Paula estava dizendo, qual é a notícia boa que o PT quer contar ao pessoal, enfim, a esquerda? Nós reduzimos a sua carga de trabalho. Olha só, você vai trabalhar menos. O impacto vai vir no próximo governo. Isso. E aí eles se dão bem. É sempre assim, empurra. É tratar o povo brasileiro como idiota. idiota. Né? Não dá certo. Quem faz isso não acaba bem, não.